Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, queremos te louvar, Paizinho querido, na beleza da sua santidade. E aqui estamos, Paizinho querido, para aprender de ti e contigo, para anunciar as boas novas de salvação, porque só ela que transforma, só ela que restaura, só ela que liberta, só ela que faz resplandecer a luz do teu rosto. Só em Cristo Jesus é que somos mais do que vencedores. Por isso queremos te louvar na beleza da tua santidade, ó querido Deus e Pai, divino Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante de ti para aprender de ti e contigo, para louvar-te na beleza da tua santidade. Temos refletido na tua palavra, Paizinho querido, para que cresçamos no conhecimento da mesma. Por isso te rogamos, querido Deus e Pai, que em nome do Senhor Jesus, seja com a reflexão desta manhã, que esta reflexão encontre guarida em cada coração, para que o teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado. Neste momento, nós queremos aprender mais de ti, sobre a tua palavra, para que saibamos manejá-la bem, como a própria palavra nos ensina em Oséias, capítulo 6, versículo 3, texto que vamos ler, em que nós temos uma declaração feita pelo profeta, em que devemos conhecer mais e mais a tua palavra. E é dentro deste contexto, é dentro dessa percepção de conhecer a tua palavra, palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que faz divisão entre alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações, que nós nos colocamos diante de ti, para aprender de ti e contigo, através da tua palavra, Paizinho querido. Nós precisamos conhecer de ti, nós precisamos aprender contigo, porque a tua palavra, onde ela vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. E muitas das vezes nós não temos dado devido cuidado à sua palavra, não temos dado devido zelo no que precisamos aprender da sua palavra, que é preciosa para aqueles que têm sede de ti e que querem aprender de ti e contigo. Nós bem sabemos que o conhecimento da palavra vem à medida que nós buscamos a sua palavra. O conhecimento vem para edificação das nossas vidas, porque é através do conhecimento da palavra que nós temos, como diz a palavra, vida e vida em abundância. Disse Oséias ao povo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias falando para o povo de Deus, em Oséias capítulo 6, versículo 3, texto que eu li. Vou só repeti-lo para que você
possa entender, amado irmão, amado amigo, que recebe essa reflexão para buscar o conhecimento do Senhor. Você tem sede de aprender de Deus. Você tem sede de conhecer a Deus. O profeta disse ao povo de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, se você contempla, você sabe que profeta é aquele que fala segundo a vontade de Deus. Ele é instrumento nas mãos do Senhor e o Senhor usa para falar ao seu povo. E o profeta disse ao povo, o Senhor, estava o conduzindo para que ele assim alertasse ao povo para conhecer mais e mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Dentro desse contexto, nós vamos contemplar na Bíblia de Estudo Conselheira uma colocação que é interessante a respeito do conhecer ao Senhor. Olhando nesse texto de Oséias, nos versículos de 1 a 3, porque eu li só o último desse trecho de 1 a 3, mas agora eu vou ler ele por completo para que você possa entender melhor. Na Bíblia de Estudo Conselheira, que tem por título esse capítulo de arrependimento fingido, ele diz: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Vendo o comentário da Bíblia de Estudo Conselheira desses 3 versículos, em primeiro que nos chama a voltar para o Senhor, e em seguida que enfatiza que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nós temos o seguinte relato. Os israelitas pensavam ter encontrado a fórmula infalível para sair do aperto e do sofrimento em que se encontravam. Bastaria que todos participassem de um grande espetáculo de arrependimento. Isto seria suficiente, pensavam, para comover a Deus e fazê-lo novamente, livrá-los e abençoá-los para sempre. Montou-se então uma grande campanha de evangelização para esse fim, e tudo parecia estar resolvido. Mas tudo que se lê neste capítulo, na verdade, em todo o livro de Oséias, é que esta campanha estava destinada ao fracasso, porque não estava baseada em algo verdadeiro. Não era de coração, mas um festival de palavras mortas e frases feitas. Dentro desse contexto, desse pensamento, é que vem a notificação ou a ênfase em que se deve conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Como a própria colocação é feita em todo o livro.
Um livro é formado de 14 capítulos, em toda uma exortação para que este povo, que se diz povo de Deus, possa fazer aquilo que agrada a Deus, não de forma aparente, mas fazer de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento e de todo o coração. Por isso, no contexto de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, temos a seguinte colocação. Essa promessa é bonita e se parece muito com as afirmações que fazemos e ouvimos hoje em dia. Mas é interessante perceber que aqui no livro de Oséias se trata de frase de efeito, dita para tentar impressionar ao povo e também a Deus, mas que não vinha acompanhada de uma mudança de atitude verdadeira. No Novo Testamento, a carta de 2 Pedro termina com um apelo semelhante, mas com uma importante diferença, a inclusão da graça, que então alcança a nossa realidade. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Quando a gente faz a ênfase hoje em dia para que você e eu, nós que dizemos que queremos andar na presença de Deus, queremos andar de conformidade com a vontade de Deus, queremos ter conhecimento da sua palavra, pois Ele nos ordena a meditar nela de dia e de noite. Assim você contempla no Salmo 1, verso 2, que à medida que meditamos nesta palavra dia e noite, somos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É assim que nos diz o Salmo 1. Também quando a gente olha em Josué 1:8, nós vemos o Senhor dizendo para ele se esforçar, ter bom ânimo e ande na presença do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado. Mas antes disso, antes do verso 8, ele diz a Josué o seguinte, no verso 7: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Por isso que aí ele vai e segue no verso 8 dizendo: falem sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, ser forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Quando você tem o conhecimento do verdadeiro Deus, não de forma aparente, não de forma fingida, mas tem o conhecimento de acordo com a palavra de Deus, você exalta e glorifica a Deus na beleza da santidade de Deus e com certeza Deus é com você aonde você colocar a planta do seu pé. Mas como ter esse conhecimento? Para você ter esse conhecimento, eu trago só a tua memória nesta reflexão que você precisa conhecer questões importantes neste livro.
Aí se você perguntar quais são as questões importantes que se encontram nesse livro. Primeira coisa que você precisa saber é que este livro, ou seja, a Bíblia, ela é composta de 66 livros. 66 livros que são divididos em duas partes. Uma parte é chamada de Antigo Testamento e a outra parte é chamada de Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento de 27. Quando se olha para a composição desses 66 livros, uma outra questão importante é que este livro, ou estes 66 livros, foram escritos num decurso de aproximadamente 1.500 anos e foram escritos por 40 autores. Além dessas informações, de você saber que a Bíblia é composta de 66 livros, entre Antigo e Novo Testamento, que levou-se um período de 1,5 milênio para ser escrito, você vai encontrar neste livro 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo. Além dessa informação, você vai ver que você não vai só encontrar livros e livros divididos em capítulos. Você também vai encontrar informação da divisão em versículos. Aí a composição da Bíblia, de acordo com a Bíblia de Estudo e Fonográfica, que é a Bíblia Visão e Fonográfica, a Bíblia está dividida exatamente 23.146 versículos no Antigo Testamento e 7.957 no Novo, fazendo um conjunto total de 31.103 versículos, de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia foi escrita pela Sociedade Bíblica do Brasil e é nesta Bíblia que a gente encontra claramente essas informações ou estes conhecimentos para crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, ou seja, hebraico, grego e aramaico. Além dessas informações, você ainda tem nas Sagradas Escrituras outras informações que te ajudam no crescimento espiritual, que te ajudam no manuseio da própria palavra. Você sabia qual é o maior capítulo da palavra de Deus nesses 1.189 capítulos? O maior capítulo é o Salmo 119, que é composto de 176 versículos. Além de ser este o maior capítulo, você também pode se perguntar: se tem o maior, então qual será o menor capítulo das Sagradas Escrituras? O menor capítulo é o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. Além de essas duas informações de maior e de menor capítulo, nós também temos a informação do maior e do menor versículo nas Sagradas Escrituras. O maior versículo é Esté 8:9. E o menor versículo é Êxodo 20, verso 13. Além dessas informações, você ainda pode encontrar outras riquezas nas Sagradas Escrituras, pois a Bíblia nos apresenta mais de 3.000 perguntas que você encontra nela a pergunta e resposta. Também encontra nela mais de 6.000 mandamentos, mais de 1.200 promessas e mais de 8.000 profecias. Aqui eu deixo a deixa para que você possa manusear mais e mais as Sagradas Escrituras e possa conhecer nela
essas informações, crescendo no conhecimento da palavra. À medida que você vai tendo esse conhecimento, você vai tendo intimidade com Deus. Vai conhecer quem é o Deus a quem você serve. Vai conhecer quem é a pessoa de Jesus. Vai conhecer o que Jesus veio fazer na terra e em favor de quem ele veio e para que ele veio. A palavra nos mostra claramente, ele mesmo dizendo para nós em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ter mais conhecimento da palavra? Manuseie. Faça como ela mesmo diz, medite nela dia e noite para que você vá bem, para que você tenha inteira comunhão com Deus. E saiba que essa comunhão com Deus não vem pelas obras, mas vem através da pessoa de Cristo Jesus. Só repetindo o que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, porque à medida que nós temos esse conhecimento, vamos entender qual é a vontade de Deus na vida do ser humano. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 12, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Queira conhecer do Senhor e você terá nele vida e vida em abundância, como disse o Senhor Jesus em João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que hoje e sempre você tenha sede de conhecer a palavra e crescer no conhecimento da mesma, para que você tenha comunhão com Deus, tenha comunhão consigo mesmo e tenha comunhão com o próximo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos que estejam a ouvir esta reflexão em Cristo Jesus. Amém.